Olá pessoal, sejam bem-vindos então a esse Hangout. Vamos estar começando então mais essa aula. Nessa aula, vamos falar sobre conteúdo, né? Então, vamos falar sobre post, sobre como que funciona os posts e como que você pode estar usando aí dos posts para poder estar se identificando com o seu cliente, para poder estar conseguindo resultado de verdade, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Richard Portela, sou consultor de marketing digital, atuo nessa área de internet já há 12 anos. E por que eu estou fazendo esse Hangout e qual que é o objetivo desse Hangout? Né? Nós estamos na segunda aula, então a primeira aula eu falei muito sobre meta, né? A meta que o site deve ter. Então, por que eu fiz então essa aula? Então, a primeira aula eu falei sobre meta, né? Então, qual que é o objetivo de você ter aí a meta do seu site? Seu site, seja do que ele for, ele tem que resolver um problema. Essa é a minha visão, né? Eu vejo dessa maneira. Quando eu chego numa empresa para dar consultoria e converso com o proprietário da empresa ou com o gerente de marketing, que às vezes a empresa é um pouco maior, ou com uma agência, né? Eu também dou consultoria para algumas agências. A ideia é saber qual que é a missão crítica do site, para que esse site serve, né? Qual que é o objetivo dele, o que ele traz de bom para a sociedade. Né? Então, de repente, o cara tem um site de uma imobiliária, que ele nem sabe ao certo, porque ele usa o site como cartão de visita. Então, já começa errado aí a, a primeira ideia do próprio proprietário do site. Né? O site dele não é simplesmente um cartão de visita, mas é um site de uma imobiliária que serve para resolver problemas de quem procura um imóvel. Então, qualquer site que você tenha, ele serve para resolver um problema. Tá? Bom, a partir então desse conceito, dessa visão que é passada sobre essa primeira noção do que serve o site, eu falei bastante disso no primeiro Hangout. Então vem a segunda parte, que é o conteúdo. Você já sabe para que serve o seu site, você já sabe por que você fez, qual que é o objetivo, o que você espera do seu site. Tudo isso está no papel. Então, a partir do momento que você colocou isso no papel, você conseguiu o seu público-alvo, e agora? Né? Como é que você faz, então, para alcançar esse público-alvo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui 4 tipos de post. Primeiramente, por que eu vou estar falando sobre conteúdo? Porque eu reparei que vários clientes meus, tá, chegam até aqui a Full Web e quando eu vou tentar fazer uma campanha em AdWords, existem muitas falhas nos sites deles e com isso a gente não consegue obter um resultado imediato. Né? Então, primeiramente, temos que arrumar o site dele para poder, então, fazer uma campanha, fazer algo que dê retorno. Então, na primeira aula foi falado sobre o objetivo do site, né? O site tem uma meta e buscar esse objetivo. Nessa segunda aula, então, você vai entender os tipos de post que você pode estar usando para conseguir chegar aí aos seus objetivos. O primeiro post é o de identificação. Então, a pessoa vai identificar seu site por esse tipo de conteúdo. É um conteúdo que você deve colocar onde você tem conhecimento, onde você vai falar aquilo que realmente a sua empresa representa e você vai, então, tá fornecendo informações para a pessoa estar conhecendo aí a sua empresa. O segundo, a gente vai falar de SEO. Eu não vou entrar em técnicas de SEO, mas vou falar em post, tipo de post para SEO. O terceiro é de tipo de oportunidade, quando que a gente deve usar e como usar. O quarto é de engajamento. Tá? Você precisa desses 4 para você poder ter aí um sucesso dentro do projeto que eu estou te passando. Este é o modo que eu adaptei para estar usando com meus clientes. Existem vários outros aí pela internet, mas esse modo eu acho fácil, eu acho um modo bem legal e eu venho conseguindo resultado com esse método aqui, ok? Então, vamos entender então primeiro aqui. Primeiro conteúdo, né? É um conteúdo de exposição
de maior destaque dentro do seu site. Esse que identifica o seu site, o site da FUWeb, a gente escreve muito sobre conteúdo de marketing digital, como gerar tráfego, como você faz para conseguir conversão, dicas de como fazer uma fanpage. Então, todo o conteúdo que você vai encontrar no site da FUWeb é ligado a isso, a marketing digital. Então, quando a pessoa entra no nosso site, rapidamente ele identifica que é uma empresa que fala de marketing digital. Vamos deixar isso um pouco mais claro aqui nesse exemplo. Se você encontrar uma sinopse de um filme, né, onde fala lá Robocop 2014, e que conta a história de um policial que sofre atentado e fica entre a vida e a morte. Tá? Do que se trata esse site? O que fala esse site? Então, rapidamente você identifica, é um site de filme. Se eu perguntar para você, o site tem como chamada como fazer pintura com efeito de madeira passo a passo. A pintura com efeito de madeira é um site de artesanato, né? Se eu falar para você, Rubens Barrichello merece mais respeito, e um texto que influencia aí Rubens Barrichello, você vai falar que ou fala de celebridade ou fala de esporte, porque ele se encaixa nesses dois perfis. Então é isso que você tem que fazer com o seu site. Mudar um pouco aquele conceito do sitezinho padrão, né? Quem somos, tem alguns, claro, quem somos, missão, valor, tal. Eu acho importante isso ter lá, você colocar qual é a missão, qual é o valor, mas eu acho mais importante ainda o cliente encontrar realmente o que procura. Tá? Chegar no seu site, se identificar com o conteúdo que você está colocando e poder, então, entender do que se trata a sua empresa, do que ela fala, qual que é a opinião dela. Porque quando você escreve, quando seja você, ou seja, uma jornalista que você contrata, alguém da sua agência, vai ter lá uma opinião, tá? Então essa opinião também tem que ser a mesma da sua empresa. Então fique atento primeiro a esse tipo de conteúdo. O conteúdo que você vai fazer primeiro. Qual que é o conteúdo que você vai pensar? Então você vai catar seu caderninho agora. Então na aula anterior você já identificou para quem você vai escrever, já identificou seu público-alvo, identificou para que serve seu site, qual que é o objetivo que você espera do seu site. E agora, então, você vai começar a colocar um conteúdo que vai apresentar você para essa pessoa que está chegando no seu site. Como se fosse uma carta que você estivesse escrevendo para alguém. Imagine assim, tá? A pessoa entrou no seu site e de cara está se identificando com esse conteúdo. Então, marca no seu caderninho aí, primeiro post que você vai fazer é de identificação. O que você espera conseguir com isso? Que tipo de resultado você espera? Um resultado muito legal que esse tipo de postagem, de conteúdo traz é o compartilhamento. Então, a primeira coisa, as pessoas se identificam com o que você faz, se identificam com o seu site, elas passam a compartilhar aquilo. Se você tem uma clínica aí de fisioterapia, onde você coloca para as pessoas dicas de como ela se comportar, e você dá a opinião aí dos fisioterapeutas, você dá algumas dicas. Então, se você dá uma dica para uma pessoa, é capaz dela compartilhar com o núcleo dela, falando, se ela gostar, falando bem. E isso vai te trazer, então, um tráfego gratuito, né? É um tráfego que você não pagou por ele. E isso gera comentários. Então, é muita vantagem para quem escreve um bom conteúdo, identificado com a cara da empresa, né, que tem a opinião da empresa. Isso é bem legal. Outra coisa é que quem gosta muito desse tipo de conteúdo é o Google, né? É um conteúdo que você faz, às vezes sem a intenção de querer otimizar esse conteúdo, mas dependendo dos seus concorrentes, dependendo do nicho de mercado que você está, rapidamente ele é posicionado. Que são muito relevantes e muito bem escritos, que vão estar identificando aí para o próprio robô do Google que esse conteúdo é importante. Então, tem alguns problemas que você também enfrentam com os usuários aí logo de cara.
tá? Então você tem às vezes um bom conteúdo, o seu conteúdo fala da sua empresa, se identifica com a sua empresa, mas você tem lá o que a gente chama de dedo nervoso lá, o usuário ansioso, aquele que chega, entra no site, dá uma lidinha rapidamente, clica e sai. Aqui você vai criar algumas estratégias para atrair e manter essa pessoa no seu site e poder fazer uma pequena interação para não perder esse visitante. Então, você conseguiu atrair até seu site e agora? Então você vai criar no seu site lá, deixar fácil para ele ter acesso às redes sociais. Você vai também colocar no final da página posts semelhantes para continuar atraindo a visão dele. Eu vou dar um exemplo disso aqui para simplificar como agir dentro do site da Fuweb, tá? Como é que eu faço isso no meu site? Bom, pessoal, a gente tem aqui o site da Fuweb. Vou pegar um post aqui. Então você tem aqui facilmente as pessoas para curtir, para publicar no Facebook, né? Descendo aqui eu tenho outras matérias que pode também interessar a pessoa. Isso também é bem legal. Isso faz com que a pessoa continue enganjada no seu site, tá? Se ela entra, lê só um pedaço e sai, você tem aí o chamado bounce. E se isso acontece constantemente, você acaba tendo uma perca dentro do Google. O Google começa a achar que você não é tão relevante. Então, a pessoa tem que entrar no seu site, tem que ter um tempo aqui dentro, de preferência que ela faça um clique, tá? Então, essa é uma dica que fica aí. Então, primeiro post que você vai colocar para as pessoas se identificar com o seu conteúdo e você já de cara começa a colocar, você começa a criar ações para que a pessoa continue dentro do seu site e possa, então, interagir com você. Então, você vai criar conteúdos semelhantes aí no final da página, você vai colocar maneira fácil dela compartilhar na internet. Isso são aí a primeira dica para você estar conseguindo trabalhar bem este primeiro conteúdo. Então, voltando aqui. Segundo conteúdo, vamos falar agora sobre um conteúdo para SEO, tá? Então, o que é um conteúdo para SEO? Qual que é o objetivo de um conteúdo para SEO? É aquele conteúdo que tem um grande volume de busca. Eu não estou muito preocupado se esse conteúdo ele se identifica ou não comigo. Logicamente, se eu falo sobre marketing digital, eu não vou colocar lá conteúdo sobre camiseta, né? A não ser que seja uma estratégia de marketing para camiseta. Mas fora isso, eu não vou fugir do contexto, tá? Então eu vou ter que buscar dentro do meu segmento conteúdo que geram muita busca. E como que eu faço isso para saber isso? Onde que eu consigo isso? Eu já vou mostrar para vocês onde vocês vão conseguir isso já já. Então, uma outra coisa, eu tenho que pegar esse conteúdo e otimizar esse conteúdo. Então, eu tenho que entender um pouco de SEO. Como eu disse no começo, eu não vou explicar aqui sobre SEO, tá? Então, eu vou mostrar para você qual tipo de post que você pode usar para gerar tráfego, né? Então, esses três aqui são três modelos que você pode estar usando, então, para atrair o seu cliente aí, porque eles geram muito tráfego. Então, os 100 homens mais ricos do mundo. Isso atrai muito tráfego. Então, dependendo do seu site, dependendo do conteúdo, se você fala sobre negócio e tal, cabe você pegar um conteúdo desse e colocar no seu site para gerar tráfego, né? Lugares mais bonitos do mundo. Mesma coisa, se você tem aí algo ligado a turismo, viagem, ecologia, páginas mais acessadas no Facebook. Essa já é um conteúdo que eu utilizo, né? E dá certo para mim, traz bastante visita. Então eu vou explorar isso para poder tá conseguindo aí um retorno em cima da curiosidade das pessoas. Quando você mexe com esse tipo de post, você mexe com a curiosidade das pessoas, tá? Então, toda vez que você quiser atingir volume, pense em curiosidade. Eu lembro bem que, anos atrás, eu coloquei lá o segredo do Facebook. Então, o Facebook estava mudando, ia mudar o layout e tal. Fiquei sabendo disso. Eu li
dessa notícia e rapidamente escrevi um post sobre isso, colocando o segredo do Facebook. Coloquei isso, deu um boom, deu muita visita e foi bem legal. Então, você tem que ficar atento também às oportunidades. Como eu disse, é necessário você ter um certo conhecimento dentro do SEO e não recomendamos você fugir do tema para não ter problema e ficar uma coisa desagradável, né? Então, a pessoa entra no seu site, ela começa a se identificar com o seu site, você está dentro dessa espinha dorsal, você escreveu conteúdo de identificação, agora, nesse segundo momento, você, então, vai e foge totalmente do tema e fica desagradável para quem está lendo o seu site, está te acompanhando, está te seguindo, né? Então, como que você vai fazer para você conseguir identificar isso? Você vai usar uma ferramenta que eu vou te mostrar agora aqui, que é a ferramenta do Google AdWords, para encontrar a palavra-chave e mostrar para você também como que você faz para estar encontrando aí palavras-chave que a gente chama na cauda longa. O Google AdWords está mudando, pessoal, então ele está ficando com essa cara aqui, tá? Então você vem aqui em ferramentas, né? Planejador de palavras-chave. Então você vai vir aqui e você pode digitar por palavra, você pode pegar o site do seu concorrente. Vou colocar aqui moda masculina. Então você tem aqui, ó, dentro de moda masculina, a gente dá algumas ideias de grupo aqui. Então você tem um grupo com 3.310 palavras, 9.940 palavras, 27.100 palavras. Tá? Então se você for escolher daqui, ele te dá aqui um gráfico também mostrando também que está aumentando aí a procura, né? Como é que foi as procuras. Então vamos pegar onde tem mais aqui. Você tem as palavras que mais tem busca. Então, moda infantil, né, não é o que a gente quer. Dica de moda masculina, 1.300 busca. Baixa concorrência, dá uma palavra legal aí para você estar trabalhando. Então, você começa a trabalhar dicas aqui. Moda masculina, dicas. E aí tem várias palavras e você vai estar escolhendo aí as palavras que você mais se identifique e fica mais fácil de fazer. Então, o que acontece? Quando você tem aqui uma alta concorrência, tá? Ou você cata essa palavra aqui, vem no Google, e você vê que esses concorrentes que estão aqui, difícil de você estar concorrendo com eles, o que você vai fazer? Você vai usar a seguinte estratégia, você vai pegar palavras que não são tão concorridas. Então, se você vai escrever um post para conseguir lá 1.300 visitas, às vezes você escreve 5 posts para conseguir as mesmas 1.300, mas dentro da cauda longa, né? Vai dar mais trabalho? Vai. Onde você vai brigar lá com todo mundo, você vai pro meio dos tubarão lá lutar. Então você dá a volta nisso, escreve aí nos conteúdos que a gente chama na cauda longa para poder estar tendo resultado. Você vai ter um trabalho maior na produção de conteúdo, mas com isso você vai ter um público mais segmentado, que você vai poder estar escrevendo sobre moda, dica de moda para executivo, dica de moda para esportista, dica de moda, e com isso você vai conseguindo então atrair bastante visitante, vai conseguindo ter resultado, e isso vai levar aí seu site a um novo nível também, porque site que tem tráfego geralmente tem venda, né? Bom, pessoal, então passando para o próximo tipo de conteúdo, né? Então agora falando de postagem de oportunidade. A postagem de oportunidade são aqueles conteúdos que a gente utiliza de alto impacto. Então vamos dar um exemplo. Está na moda agora o Big Brother, né? Copa do Mundo. Vamos pensar outra coisa aqui, a novela das 8,
Então são tudo conteúdo que, se você colocar no seu site, é conteúdo de oportunidade. Para ficar claro isso para você, eu vou mostrar para você o que deu certo em 2013. Qual que foi os conteúdos mais relevantes em 2013. Olha que interessante. Então, aqui o Brasil, vamos ver aqui os conteúdos. Então você vem aqui, ele vai te dar uns dados. Então o site mais pesquisado aí, Serasa, né? Está sendo muito pesquisado agora, acidente na linha amarela, falando sobre o metrô, né? Então são alguns conteúdos que estão acontecendo, que o Google identificou aí, de relevância, que está tendo um grande procura. Você pode vir aqui por categoria, você tem aqui esporte, você tem como fazer, você tem aqui como está identificando vários conteúdos. Então aqui ele vai colocar para você numa classe, tá? Então, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar, né? Na segunda-feira, o que foi de mais importante? Primeiro lugar, segundo lugar, tá? E assim por diante. Então você começa aqui a identificar o que as pessoas estão buscando, para você estar tirando ideia para escrever aí um bom conteúdo. Agora vamos aqui, vem categoria, como fazer. Olha que interessante. Como fazer arroz, vem em primeiro lugar. Como fazer brigadeiro, em segundo lugar. Como fazer cupcake, terceiro lugar. Como fazer sexo, quarto lugar. Como fazer panqueca, como fazer Facebook. Todo mundo pensa, o pessoal que trabalha com marketing põe lá como fazer fanpage, mas o mais buscado é como fazer Facebook. E aí você vem como fazer maquiagem, tapioca, currículo. Você pode estar explorando aqui para ter aí mais dados. Aí ele vai te dar o gráfico, tá? Quando aumentou, quando diminuiu. Então essa é uma ótima ferramenta para você estar buscando conteúdo de oportunidade. Eu jamais imaginaria que como fazer arroz era procurado, né? Está em primeiro lugar lá, tá? Então se a gente voltar aqui, ó, como fazer arroz é o primeiro lugar. Se você perguntar para a maioria das pessoas, poucas vão falar sobre arroz, né? Então isso mostra a falta também de conhecimento que nós temos, tá? E por aqui dá para você conseguir aí com muito conteúdo de oportunidade. Então vamos dar mais exemplos sobre conteúdo de oportunidade, né? Artilheiro da última Copa. Se você escrever isso agora no seu blog, no seu site, você tem chance aí de ter aí um pico de acesso. As gatas do Paulistão. Se você colocar isso, você sempre tem chance de atrair pessoas, principalmente aí para quem está atraindo o público masculino. Se você tem um site que cabe esse tipo de notícia, é uma ótima dica que todo mundo gosta de ver lá quem são as mulheres que estão se apresentando para concorrer à gata do Paulistão. Tanto homem acessa como mulher acessa para ver como é que se comporta outra mulher, quem que é, se é bonita, se é feia. Isso gera debate, isso gera um monte de coisa. E o Big Brother Brasil aí 2014. Se você olhar, eu não vou voltar lá no Google Trends, mas se você olhar no Google Trends, você vai ver que tem grande número de acesso, né? E essa semana mesmo tivemos medindo na internet, e na hora do Big Brother cai muito o índice de pessoas participando nos fóruns, no debate e tal, pessoal. É a novela e o Big Brother, né? Então, o pessoal está até brincando que está na última semana da novela, então por isso está havendo uma queda na internet. Tá? Então, isso aqui é só para você entender o que você vai fazer para gerar conteúdo. Então, qual o conteúdo que você vai escrever agora? Conteúdo de oportunidade. Outra maneira de você ver o conteúdo de oportunidade é assistir televisão. Você entender o que vai ser passado. Então, se a ESPN começar a anunciar que vai fazer uma reportagem sobre um determinado esporte e você trabalha nessa área, você tem um site que vende material esportivo, você cai de cabeça nisso. Escreve
algo semelhante ao que a ESPN está fazendo. Se você sabe que no jornal hoje lá, vai falar sobre determinado tipo de regime e você vende produtos naturais, escreva sobre isso. Então, usar o que a televisão está falando a seu favor também. Porque é comum as pessoas verem uma reportagem na televisão e correrem para a internet para pesquisar e ter mais informação. Então, é nesse momento que você vai estar capturando as pessoas. Então, você tem... o que acontece? As pessoas viram lá o conteúdo, saíram, correram, pesquisaram na internet. Então, 90% desse tipo de tráfego ele vem do Google, tá? Então vai vir uns 4% aí de tráfego direto, 6% de outro tráfego. Mas esse tráfego que as pessoas, são tráfego de oportunidade, as pessoas vão te achar aonde? Pelo Google, tá? Então pensa nisso, pensa em escrever conteúdos que as pessoas assistam na televisão, na sequência vão estar procurando na internet. Como eu disse aqui, eu vou deixar disponível esse PDF para você. Você tem lá o Google Trends e você tem que ficar de olho no que fala a mídia, ok? Então, antes de passar para o próximo conteúdo, só para fechar isso aqui, uma única desvantagem que tem esse tipo de conteúdo é que ele tem uma duração curta, né? É um conteúdo que não vai durar como um conteúdo de SEO que continua te trazendo tráfego durante um bom tempo. Esse tipo de conteúdo não, ele é conteúdo que ele tem o tempo que ele vai expirar. Exemplo, acabou o Big Brother, não adianta mais seu conteúdo de Big Brother estar lá, porque ninguém vai procurar sobre Big Brother. Copa do Mundo, mesma coisa. Então são conteúdos de oportunidade que tem um curto período de duração. Então essa é a única desvantagem, você usa ele por um curto período de duração. E para fechar então, terminar aí essa aula, vamos falar de conteúdo que cria engajamento. O que seria um conteúdo que cria engajamento? São aqueles tipos de conteúdo que é o famoso passo a passo, o tutorial, dicas, né? Porque as pessoas aprendem e tendem a compartilhar esse tipo de conteúdo, né? Quando você dá algo para as pessoas ficam gratas. E aqui eu vou mostrar uma outra coisa para vocês verem o que acontece. Bom, pessoal, essa é a ferramenta então que eu uso. E olha o que acontece quando você gera conteúdo para as pessoas e elas acessam esse conteúdo. Então, eu venho aqui no dia... esse é meu gráfico, aqui o número de visitas que tem meu site e tal. E eu tenho aqui no dia 14, então eu gerei um vídeo de chamada no dia 15. Então eu tive um pequeno acréscimo. No dia 16 já aumentou o número legal. E no dia 17, no dia 16 eu gravei o vídeo, no dia 17 as pessoas começaram a compartilhar e veio crescendo esse compartilhamento, tá? Então, estou gravando esse novo vídeo, posso mostrar para vocês semana que vem, que sempre há um salto logo após você entregar aí algum conteúdo para as pessoas compartilham, outras pessoas veem, e as pessoas então passam a estar acessando o seu site. Então, sempre acontece isso, existe aí um compartilhamento, e isso é bem legal, né? Então, toda vez que você faz o passo a passo, toda vez que você entrega um conteúdo para alguém, isso volta para você em forma de engajamento, as pessoas começam a compartilhar. Uma outra coisa é que a pessoa também passa a entender do que você faz, e a pessoa passa a entender como você trabalha, porque você começa a colocar seus métodos, você começa a colocar no passo a passo, explicar para ela como que funciona o seu serviço. Então, para quem trabalha com serviço, consultoria, prestação de serviço em geral, isso é muito legal, né? Dá muito certo. Então, aqui eu dei alguns exemplos de postagem que você pode estar usando para estar criando engajamento. Então, 10 maneiras de acordar com o cabelo pronto. Então, o pessoal que tem site de beleza. Como fazer furo na parede sem sujeira. Então, o pessoal que trabalha
com artesanato, que vende ferramenta, pode usar bastante disso aqui. E o como fazer arroz, porque o pico lá que a gente viu de acesso em 2013 foi muito grande, então a pessoa tem restaurante, pô, imagina você escrever conteúdo aí, se você escrever 10 tipos, 10 receitas para o seu restaurante de como a pessoa pode fazer um arroz diferente. Ou você gera um e-book disso aí, você vai fazer um e-book, vai gerar 2 posts lá, depois você gera um e-book dizendo faça lá um arroz diferente a cada dia da semana. Pô, se você tem procura, se as pessoas estão buscando isso, vai de encontro com o que você tem, e isso vai dar engajamento, isso vai dar credibilidade, né, e você vai conseguir então resultados mediante o seu cliente, porque você entrega alguma coisa de valor para ele, né? Você acaba com essa dica, com esse serviço gratuito, né? Você acaba entregando algo de valor, e isso gera essa troca gratuita, né? Então você gera para ele um valor e ele te devolve em forma de visita, de comentário e tudo isso mais. Bom, pessoal, então como que você vai fazer para procurar esse tipo de conteúdo? Você vai usar também o Google Trends, você vai prestar atenção na mídia e você vai fazer o seguinte, você vai vincular, lembra aquele seu primeiro post lá que é o conteúdo de identificação com o conteúdo de engajamento. Se você conseguir fazer essa junção, você vai ter grandes resultados, tá? E aqui, então, a gente fecha essa aula. E como bônus aqui, eu vou deixar para você 2 dicas. Primeiro, você pode acessar aí no Facebook, tem um grupo chamado Tutor Web, e nesse grupo você vai encontrar bastante pessoas falando de diversos assuntos. Eu acho que é bem legal, dá para acessar e você conseguir, então, entender um pouco mais sobre esse marketing digital. Então, sempre tem hangout, sempre tem pessoas colocando conteúdo. Então, aproveite lá para estar usando essa parte. Também tem a nossa fanpage lá do Clube de Marketing Digital. É uma fanpage destinada somente à estratégia de marketing digital. Então, com foco em marketing digital. Então, não deixe de curtir a nossa fanpage e acessar lá os conteúdos que vão estar colocando lá. Você pode deixar comentário, você pode clicar aqui no vídeo grátis lá e deixar comentários, eu vou estar respondendo. Você assiste aí a última aula, que eu coloco sempre aqui. E por último, não menos importante, acessar o site da FUWeb também, que é o site da minha empresa, para você estar podendo estar conhecendo aí o nosso trabalho, como trabalhamos, conteúdo, post, e tudo que a gente faz. Tem material gratuito também. E uma última dica para você. Dia 20 e 21 de fevereiro, eu estarei dando um curso ao vivo, um curso presencial, em Mogi das Cruzes, São Paulo. E é um curso somente para 30 pessoas, falando isso aqui, mas como você faz para transformar realmente seu site numa máquina de vendas através do Google AdWords, né? Então, por que eu comecei? Estou nessa segunda aula, vai ter a terceira aula que eu vou falar sobre landing page, tá? Então, no curso você vai ter também tudo isso e um pouco mais, e ainda vai ter ainda um bônus, que vai ser 8 horas de aula pela internet, que você vai poder usar as técnicas, abaixar, ver quando quiser, vai estar lá. Então, fique atento também, procure saber sobre o nosso curso presencial, tá? No momento a gente só tem um curso presencial. Então, é uma última dica. Quem está na região, quem quiser aí, tá fazendo um curso de AdWords, então, conversa comigo e eu vou ter o maior prazer em te atender. E como eu já antecipei aqui, vai ter mais uma aula para a gente fechar isso aí. Então, nós falamos sobre o que é o site, né? Para que serve um site, né? Que o site tem que resolver um problema, foi a primeira aula. Na segunda aula, nós falamos o tipo de conteúdo que seu site tem. Então, agora seu site agora
Você já entendeu para que ele serve, ele já foi elaborado, você entendeu o público-alvo, você já gerou conteúdo, você já colocou um conteúdo que tem um valor, e agora então você vai pegar esse tráfego que está no seu site e transformar esse tráfego em cliente, né? E aí realmente você vai ter o chamado lucro, né? Você vai conseguir obter lucro aí no seu site, tá? Então nessas 3 aulas, com essas 3 aulas aí dá para o pessoal tá entendendo aí essa parte da espinha dorsal aí do marketing de conteúdo, né? Para você tá tendo resultado com o seu site. Eu sei que para muitas pessoas vai faltar lá o básico de como construir um site WordPress, vai faltar o básico de como entender SEO, vai faltar muita coisa para ela conseguir colocar essas informações em práticas. Para outras pessoas não, simplesmente elas já trabalham com isso, vai ser fácil dela colocar. Então fica a dica para quem está começando, buscar os tutoriais e conseguir então tá fazendo aí seu projeto, porque existe muita coisa também de graça na internet para você estar usando. Ok, pessoal? E qualquer dúvida aí, deixe um comentário, eu vou ter o prazer em responder, tá bom? Um abraço, sucesso a todos e até o próximo Hangout, terça-feira que vem. Só não sei se será às 3 ou se será na parte da noite. Talvez a gente mude o Hangout para as 21 horas, tudo bem? Essa também é uma boa pergunta. Ponha lá, deixe seu comentário, que hora que você prefere que seja o Hangout, tá bom? Pessoal, um abraço, sucesso a todos. Então, vamos falar sobre post, sobre como que funciona os posts e como que você pode estar usando aí. Meta, né? A meta que o site deve ter. Bom, pessoal, seja bem-vindo para esse Hangout. Para começar a participar dessa aula. Nessa aula, eu vou falar sobre tudo. Bom, pessoal, peço desculpa aqui que não adianta você gerar um tráfego gigantesco se não tem conversão. Então, deixa eu tentar te ajudar. Bom, pessoal, minha tela aqui parece que não está compartilhando, não sei porque o Hangout está fazendo isso comigo, mas vamos lá. Então vou tentar